Marcos capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de muito pouco valor. Chamando os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amado irmão, prezado rádio ouvinte, amigo, é bastante impressionante a gente parar para meditar na palavra de Deus, como é uma situação trágica em que vivemos hoje. Muitas passagens bíblicas para os dias de hoje não aprovam que Jesus tenha recebido, tenha observado, tenha elogiado aqueles que davam os seus dízimos. Pelo contrário, a sua oferta, aquilo que era do coração, Jesus aqui, ele elogia, ele mostra que essa pobre viúva deu mais do que todos, porque tinha dado tudo o que possuía. Na lei do Velho Testamento, muitas pessoas ainda vivem hoje, porque se dão bem em estarem se aproveitando da falta de conhecimento, de entendimento que as pessoas não têm de Deus, porque não se interessam, não estudam a Bíblia, não observam o que está escrito na palavra e entram como um peixe quando tem uma rede e ele chega de uma vez, coloca a cabeça naquele laço e ali fica preso até morrer. Assim também é a situação daqueles que estão hoje em dias pagando ou devolvendo dízimos. É como uma rede, um laço que foi feito, o inimigo fez esse laço para acabar, extrair a vida de alguém que estava tão fervoroso, tão alegre, tão feliz para servir a Deus. Porque quando a pessoa desperta para servir a Deus, o inimigo também desperta para querer lhe esmagar. Vivemos num mundo onde Jesus disse, um mundo que está em treva, o mundo jaz em trevas. E por isso é que nós vemos muitas pessoas morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Pessoas que não têm nada na vida, não podem sequer dormir, porque o inimigo está ali tentando. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, essa situação são porque a pessoa está sempre ligada ao inimigo por suas obras, pelas suas atitudes, pela sua falta de fé, pela sua falta de comunhão com Deus, e aí ele sofre essas situações. Mas aqueles que aceitaram a Cristo, não fique pensando que não são também e nem estão sujeitos às tentações. Somos tentados, estamos aqui nesse mundo sabendo que nós temos que ter uma palavra. Quando a gente lê a Bíblia, palavra de Deus, nós encontramos um conselho do Senhor. Ele disse, vigiai e orai, para que não venha cair em tentação. Agora, aqueles que não leem, porque não se preocupam, quantas pessoas que fazem faculdade e estudam, se formam naquilo que é desejado do seu coração, mas nunca partem para ler a palavra de Deus. Ficam sem conhecimento. Vai à missa aos domingos, ou quem sabe qualquer outro dia de festa, aquele líder falando que a pessoa tem que adorar a imagem de escultura, colocar sua oferta ali nos pés daquela imagem, e a pessoa fica como cego. E a palavra de Deus vem nos conselhos e nas palavras, nos argumentos de Cristo, dizendo que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo abismo. Falta de conhecimento, meu povo erra, e esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, lembre-se que aquele que semeia pouco, também pouco colherá.
E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Essa é a forma, é a meta que está na palavra de Deus para o dia de hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que o homem tem que contribuir com alegria. Em lugar nenhum nós encontramos Cristo e os seus discípulos, os quais foram todos autorizados por Cristo para pregar o Evangelho. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos esses ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, com mais de 31 mil versículos na Bíblia, não tem um versículo onde Cristo e os discípulos, que foram autorizados por Deus, não tem um único versículo, por exemplo, no Novo Testamento, que Jesus e os discípulos autorize ou fique elogiando alguém que deu o dízimo. Nada. Nenhum versículo que Jesus recebeu o dízimo. Já que ele for autorizado para ensinar, não tem um versículo que eles ensinem que o homem tenha que pagar ou devolver dízimo. E por que que acontece isso? Por que que as pessoas continuam sempre com essa situação caótica, na visão das trevas, sem conhecimento de Deus? Por que isso, irmão? Exatamente porque existe um ser perverso chamado Satanás, que fica abusando da fé das pessoas, maltratando as pessoas. Quando elas não são crentes, leva para mais de escultura. Com o passar de alguns dias, você, pela misericórdia de Deus, quando ele aceita Cristo, o inimigo de nossas almas, ele abre os olhos do líder da igreja, aquele líder que orou por você, que até lhe recomendou a Cristo. Agora ele volta atrás e diz: meu irmão, você tem que ser livre de tudo. Agora é livre mesmo de verdade. Mas pastor, eu aceitei a Cristo, eu estou livre. Não, você ainda está preso nos seus bens. Tem um provérbio que diz: vá-se os anéis e fiquem os dedos. Contribua com o que você tem para a obra de Deus. Dê 10% do que você tem. Aí a pessoa diz: mas pastor, eu nunca vi isso. Está aqui, está na Bíblia. E está mesmo na Bíblia. Ninguém pode negar que não está na Bíblia. Agora, a pessoa que não tem conhecimento, ele não sabe fazer a diferença entre Velho e Novo Testamento. E aí ele diz: está na Bíblia mesmo, e começa a dar 10%. Ele fica tão encabulado com aquilo ali, ele fica tão parceiro naquela obra do mal, que é uma enganação, toda mentira é do diabo. Ele fica tão acostumado que quando acontece qualquer coisa com ele, se ele se lembrar, ele vai dizer: aconteceu essa coisa comigo porque eu não dei o dízimo, eu estou sendo infiel ao Senhor. Seria isso que Cristo e os discípulos estão ensinando? Não. E por que que acontece? Porque o inimigo cegou as pessoas. Aí com isso, nós vemos aquela discussão de Jesus com os fariseus, no capítulo 8 do Evangelho de São João, desde o versículo 42 ao 44, que ele diz: porque vós não entendeis a minha linguagem? Vós têm por pai o diabo, sois filhos do diabo, porque não entendem a minha linguagem. O homem que está dentro de uma congregação, qualquer que seja, pode ser ela católica, pode ser evangélica, diz evangélica entre aspas, que não são, você tem que estar de acordo com a palavra. Não adianta você guardar a palavra do pastor ou do padre, guarde a palavra de Cristo. Se ele fez a leitura na hora da ministração da palavra, no culto, você vai acompanhar na Bíblia se ali está realmente aquele conteúdo que ele está explorando para levar até você com o seu pensamento secundário, que ele tem segundo a sua vontade. Então é preciso você ouvir e confirmar na palavra de Deus, para que se aceite. Caso contrário,
Não aceite, porque muitos têm surgido falsos profetas. E a pessoa, quando fala em falsos profetas, pensa que ele surge do mundo. E não é. Todo falso profeta é de dentro da igreja. Profeta, aquele que está profetizando, aquele que está querendo levar a pessoa na conversa. Desde a antiguidade já existia esse conselho de Deus. O profeta que profetizar e não acontecer, era necessário que ele morresse. Hoje nós estamos no tempo da graça, a pessoa profetiza coisa que não tem nada a ver, só coisa da carne, e não morre, e fica por isso. E às vezes o pior é que o inimigo ajuda a acontecer mesmo. E aí quando acontece, ele diz, homem de Deus, profetizou isso aqui aconteceu. Nada, só o inimigo enganando. Irmãos, amigos, o apóstolo aqui diz em que nós temos que contribuir com alegria, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 a 7, a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher. Jesus estava lá, observando ali, olhando quem colocava suas ofertas. E o que aconteceu é que ele viu a oferta da viúva, a maior oferta, porque ela tinha colocado tudo, tinha colocado todo o seu dinheiro que ela tinha para a obra de Deus. Era pouco, mas era de coração, com alegria. Quantas vezes a pessoa diz, eu estou precisando tanto de pagar um talão de água, de luz, eu estou precisando tanto, meu Deus, de comprar um remédio para meu filho, mas eu tenho que pagar o dízimo, eu sou fiel ao Senhor. E se lembre que é o Senhor pastor, não é o Senhor Jesus. E ela vai e leva aquele dinheiro. Chegando lá, de repente o menino adoece, uma doença muito mais profunda, leva para o hospital, corre até lá, pastor, me empreste aí R$20, 30 para me comprar uns comprimidos para meu filho. Ele diz, não, nós não temos isso aqui é intocável, é do Senhor. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar com um mundo de tantas pessoas cruéis, usando o nome de Deus, nessas empresas que tem muitas empresas, isso aí não são igrejas evangélicas, são empresas, tem tanta situação lamentável a ser contada, a ser observada, que tem empresas que eles colocam um pastor lá, para que eles possam cumprir aquela meta mensalmente. Se mensalmente ele não cobrir as despesas da igreja, e sobrar alguma coisa para a gerência da empresa, fica difícil, eles não podem permanecer ali, tira e coloca outro. Quer dizer, isso não é igreja. Igreja, meu irmão, é um povo de Deus reunido em o nome do Senhor, para se sair, para ser liberada do mal. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui é a igreja do Senhor. Então, a situação é que no Velho Testamento as pessoas davam mesmo o dízimo. Era uma bênção dar o dízimo naquele tempo. Mas chegou Jesus e disse, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. Nós, quando partimos para uma situação dessa, em pagar dízimo ou devolver, como alguns entendem, essa é a situação. Você nega Jesus, você abandona a Cristo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que todos aqueles que se justificam pela velha lei, alguma prática da velha lei, da graça tem caído e separado estáis de Cristo. Então, meu irmão, é uma situação que nós temos que ver o que está escrito. É o que o Senhor Jesus quer, não o que o pastor quer, não é prática de Velho Testamento, mas a prática do Novo. Porque na prática do Velho Testamento, eles sacrificavam, derramavam o sangue, e tinha aquelas tribos de Benjamim, tribo de tantos outros, dizendo que é um levita, como se vivesse lá na tribo de Levi. É uma situação tão triste, tão lamentável, tem momentos que a gente dá vontade de chorar, lamentando diante de Deus, de ver uma situação de um povo tão rebelde, um coração tão duro. Cada dia que se passa, a gente prega a palavra. Quando alguém ouve nós pregarmos aqui a palavra, tem pessoas que até desligam o rádio, tem pessoas que não querem ouvir de jeito nenhum, fica revoltado. Antigamente eles ligavam para mim e me chamavam de filho de uma égua,
chamavam disso, daquilo, porque viviam enganados. E eu orando para que Deus tenha piedade desse povo. E hoje as pessoas ouvem e ficam tirando suas conclusões, mas ainda ficam a duvidar do que nós pregamos. Deveria, pelo menos, quando nós pregamos aqui, você conferir na palavra de Deus. Eu vou perguntar ao pastor. O pastor tem suas manobras. Ele é uma pessoa preparada pelo inimigo. Pastor de igreja do dízimo são preparados pelo diabo. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver com Jesus. Porque a pessoa que vive na obra da lei, separado estás de Cristo. Não sou eu que estou usando essas palavras minhas, mas palavras que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 5, dizendo que separado está de Cristo, caído da graça, aquele que se justifica pela velha lei. Se eu vou fazer uma obra da lei, eu vou fazer uma arca para me salvar do dilúvio, se eu vou guardar o sábado, então ele para nós consideramos o nosso sábado. Eu não vou guardar ele só um dia, mas todos os dias. A obra da circuncisão é obra do Velho Testamento, é obra da carne. Paulo diz que agora a nossa circuncisão é no coração, nada com a carne. Para nos tornarmos santos, é nos separar do que é pecado e fazer a vontade de Deus. Isso é que uma pessoa se tornar santo. Mas os santos de hoje, eles são santos da sua forma. Eles criam, eles idealizam por tantos mil, isso ou aquilo, e os obreiros da iniquidade estão aí para tirar de você essas quantias, e cada dia que se passa fique mais ricos, e você mais pobre, mais miserável. Aí fica dizendo, mas Deus vai cuidar disso aí, Deus sabe o que faz. Claro, Deus sabe o que faz, e Ele está cuidando. Só que é o seguinte, não se justifica você pensar assim, sabe por quê? Ele diz que um cego guiando o outro, ambos cairão no mesmo abismo. Então abra os seus olhos, abra o seu entendimento, como Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é o seu evangelho, é o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz, para perdão de nossos pecados. Nós não temos que pagar 10%, nós não temos que pagar nada, a não ser simplesmente quando nós pudermos e quisermos dar a nossa oferta para o trabalho de Deus, conforme está escrito, que Jesus Cristo aprovou, e Paulo aprovou, e os demais apóstolos. Então, aprovaram o quê? A oferta de coração, não dízimo. Dízimo quer dizer uma 10ª de um inteiro. Então o que acontece? Você pega 10% de um inteiro que você tem e dá. Aquilo ali é uma regra da velha lei. Você pensando que está fazendo a vontade de Deus, automaticamente você se separa de Deus. Você cai da graça. Você negou Jesus. E com isso, meu irmão, não tem como subir aos céus. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Se você continuar separado de Cristo, praticando coisas da velha lei, você não tem como subir no arrebatamento. Então deixe de se enganar e não dê valor às coisas do inimigo. O inimigo veio matar, roubar, destruir. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Aceite a palavra verdadeira. Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele quer o melhor para nós. Quer os céus de glória para nós. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar. Quando eu preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Os céus de glória, a cidade santa nos aguarda. É preciso que nós também estejamos conforme o que está escrito na palavra de Deus. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:21. O seu coração está em Cristo, o seu tesouro está no céu. O seu coração está em comprar os céus com o seu dinheiro, bens materiais, o seu coração está na terra. Não tem como subir. É assim que Jesus definiu, é assim que está escrito, e é assim que nós vamos viver cada dia que se passe, aleluia, com o nosso tesouro na graça, no poder e nas mãos de Deus, porque vivemos na graça, sem pagar nada. Jesus já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de estarmos aqui a realizar esse trabalho, falando dessas verdades que o Senhor mandou falar, pregar aos nossos amados irmãos
Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouviram nesse momento, estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, Pai, suplicamos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e tenham todos um bom dia na paz de nosso Pai Celestial.